Já notou por que você quer as coisas que quer? Por que aquela carreira específica? Por que aquele tipo de relacionamento? Por que aqueles objetos, aqueles status, aquelas validações? Você diria que são seus desejos, suas escolhas, suas vontades mais profundas. Mas e se eu te dissesse que nada disso é realmente seu? Talvez você tenha chegado aqui porque começou a sentir algo estranho. Você conquista o que sempre quis e não é o que esperava. Você alcança o objetivo e imediatamente surge outro. Você consegue a pessoa, o emprego, o reconhecimento e, no fundo, sente um vazio que não deveria estar lá. Jacques Lacan, um dos psicanalistas mais difíceis e brilhantes do século XX, passou décadas destrinchando uma verdade perturbadora. O que você deseja nunca foi realmente seu. Ele dizia: o desejo do homem é o desejo do outro. Não é uma frase bonita. É um diagnóstico devastador. Significa que desde que você nasceu, desde que começou a querer alguma coisa, você nunca quis de verdade. Você quis o que o outro queria que você quisesse. E quem é o outro? É a linguagem, é a cultura, é a sociedade. São seus pais, são as expectativas invisíveis que te moldaram antes mesmo de você saber que existia. Ou outro é essa estrutura simbólica gigantesca que te disse o que vale a pena desejar. E você internalizou isso tão profundamente que acredita que esses desejos são seus. Você não escolheu querer sucesso. A cultura te disse que sucesso é desejável e você incorporou esse desejo. Você não escolheu querer um relacionamento amoroso de certo tipo. Filmes, músicas, histórias te mostraram o que é amor verdadeiro e você começou a desejar aquilo. Você não escolheu querer ser visto de determinada forma. O olhar do outro te constituiu e agora você vive tentando corresponder a esse olhar. E a parte mais perturbadora, você nunca vai satisfazer esses desejos, porque eles não são seus. São do outro, e o outro é uma estrutura impossível de satisfazer. Lacan dizia que o desejo humano é fundamentalmente falta. Não é que você deseja algo porque não tem. Você deseja porque foi constituído como falta. Você é um buraco tentando se preencher com desejos que foram implantados em você. Se você sente que nunca está satisfeito, que sempre falta algo, que cada conquista traz apenas um breve alívio antes do vazio voltar, então este vídeo não é sobre realizar seus desejos, é sobre reconhecer que eles nunca foram seus. E talvez pela primeira vez entender o que realmente está em jogo quando você diz "eu quero". Lacan não era gentil. Ele não oferecia autoajuda. Ele oferecia algo mais brutal, verdade estrutural. E a verdade estrutural é esta: você nasceu num mundo simbólico que já existia antes de você. Linguagem, cultura, significados. E esse mundo simbólico, no que Lacan chamava de ordem simbólica ou simplesmente o outro, te constituiu desde o início. Antes de você saber quem era, o outro já tinha planos para você. Seus pais já tinham expectativas. A sociedade já tinha roteiros. A cultura já tinha definido o que é valioso, o que é desejável, o que é digno de ser buscado. E você, criança, vulnerável, dependente, começou a absorver esses significados. Você aprendeu o que é bom e ruim, o que é certo e errado, o que é desejável e indesejável. Não através de raciocínio, através da estrutura simbólica que te precedeu. Lacan dizia que o desejo não é natural. Não existe um desejo original, autêntico, que nasce de dentro de você. O desejo é sempre mediado pela linguagem, e a linguagem é do outro. Pense assim: quando você era criança e queria algo, você não sabia que queria até poder nomear, até poder colocar aquele querer em palavras. E as palavras não são suas, são do outro. Então, desde o primeiro momento em que você desejou algo, você já estava desejando através da estrutura do outro. Mas vai além. Lacan identificou algo ainda mais profundo. Você deseja ser desejado pelo outro. Isso é fundamental. Você não deseja objetos por si mesmos. Você deseja objetos porque acredita que ter esses objetos vai fazer o outro te desejar. Vai fazer você ser visto, validado, reconhecido, amado pelo outro. Por que você quer aquele carro? Não pelo carro em si, mas porque o carro simboliza status. Status significa ser desejado pelo olhar social. Você quer ser visto como alguém que tem valor. Por que você quer aquele corpo? Não pelo corpo em si, mas porque aquele corpo corresponde ao ideal que o outro estabeleceu. E você quer ser desejado romanticamente, socialmente, simbolicamente pelo outro.
Por que você quer sucesso profissional? Não pelo trabalho em si, mas porque sucesso te coloca numa posição onde o outro te reconhece, te valida, te deseja. E aqui está a armadilha. O outro não existe. Não no sentido de que não existem pessoas, cultura, sociedade, mas no sentido de que o outro, como entidade unificada, que pode te satisfazer, te completar, te validar completamente, esse outro é uma fantasia. Você está perseguindo o desejo de algo que não existe. E por isso, seu desejo nunca pode ser satisfeito. Porque o que você realmente quer não é o objeto. É ser desejado por um outro que nunca vai te desejar da forma que você precisa. Porque esse outro é, ele mesmo, incompleto, faltante, impossível. Lacan chamava isso de falta no outro. O outro também é castrado, também é incompleto. E por isso, mesmo quando você corresponde às expectativas do outro, mesmo quando você conquista o que o outro disse que era valioso, você continua vazio. Porque você está tentando preencher sua falta com o reconhecimento de algo que é, ele mesmo falta. Mas por que o desejo funciona assim? Por que somos constituídos como falta? Lacan tinha uma teoria estrutural. Você não nasce como sujeito completo. Você nasce num estado de incompletude primordial. E tudo que você faz depois é uma tentativa impossível de preencher essa incompletude. Ele chamava isso de falta a ser. Você não é um ser completo. Você é uma falta tentando se tornar ser através do desejo. E essa falta começa muito cedo. Lacan revisitou Freud e identificou algo crucial. Quando você era bebê, você viveu um momento de separação traumática. Você foi separado da mãe. E essa separação criou a primeira falta. Você passou de um estado de fusão, onde você não era diferente do mundo, para um estado de separação, onde você é um ser distinto, isolado, incompleto. E a partir desse momento, você começou a desejar. Desejar o quê? Desejar voltar àquele estado de completude. Desejar preencher a falta. Mas você nunca pode voltar, porque aquela completude nunca existiu realmente. Era uma ilusão da infância. Você nunca foi completo. Você só não sabia ainda que era incompleto. Então você começa a projetar a completude em objetos externos. Se eu tiver isso, vou estar completo. Se eu conseguir aquilo, vou estar inteiro. Se essa pessoa me amar, vou estar preenchido. Lacan chamava esses objetos de objeto A, objeto petit A. Objetos que você acredita que vão preencher sua falta, mas que nunca conseguem. Porque a falta não é algo que pode ser preenchido. A falta é estrutural, é constitutiva, é o que te faz humano. E aqui está o mecanismo cruel do desejo. Você persegue um objeto. Você acredita que aquele objeto específico vai te completar. Você luta, trabalha, sacrifica para conseguir aquele objeto. E quando finalmente consegue, a falta continua lá. Por quê? Porque o objeto nunca foi o que você realmente desejava. O que você desejava era impossível. Era preencher a falta estrutural que te constitui como sujeito. Então o que você faz? Você desloca o desejo para outro objeto. Ah, não era aquilo. É isso aqui que vai me completar. E o ciclo recomeça. Lacan dizia, o desejo é metonímico. Ele sempre desliza de um objeto para outro. Você nunca deseja realmente o objeto. Você deseja através do objeto. E por isso o desejo nunca para. Ele se move infinitamente de objeto em objeto, sempre prometendo satisfação, nunca entregando. Pense em quantas vezes você já viveu isso. Você queria entrar naquela faculdade, entrou, e então queria se formar. Se formou, e então queria aquele emprego, conseguiu, e então queria promoção, conseguiu, e então queria reconhecimento, e assim por diante. Cada conquista deveria te satisfazer, mas não satisfaz. Porque o que você realmente quer não é o objeto, é preencher a falta. E a falta é estrutural, não pode ser preenchida. Você não é insatisfeito porque escolheu objetos errados. Você é insatisfeito porque foi constituído como falta. E falta não pode ser satisfeita, só pode ser deslocada. E talvez a verdade mais perturbadora seja esta. Você precisa da falta. Porque se você preenchesse completamente a falta, se você alcançasse satisfação total, você deixaria de desejar. E se você deixasse de desejar, você deixaria de ser sujeito.
Lacan dizia: o desejo é o que te mantém vivo como sujeito. Não é uma doença, é a própria estrutura da subjetividade humana. Você é falta e vai continuar sendo falta. A questão não é preencher, é reconhecer. Mas vamos mais fundo nesse conceito do outro. Quem ou o que exatamente é o outro que governa seu desejo? Lacan diferenciava entre o outro, pequeno outro, e o outro, grande outro. O pequeno outro são as pessoas reais ao seu redor. Seu pai, sua mãe, seu parceiro, seu chefe. Pessoas concretas com quem você se relaciona. O grande outro é algo muito mais abstrato e muito mais poderoso. É a ordem simbólica, o sistema de linguagem, leis, normas, significados que estrutura toda a realidade social. É a cultura como um todo. É o olhar impessoal da sociedade. É a estrutura que te diz o que é real, o que é valioso, o que é possível. E aqui está o insight perturbador. Você vive não para as pessoas reais ao seu redor, mas para o grande outro. Você vive tentando corresponder a um olhar imaginário, a uma expectativa que você internalizou, mas que nunca pode ser satisfeita. Pense em quantas decisões você toma, baseado não no que você realmente quer, mas no que você imagina que se espera de você. Você escolhe uma carreira não porque te atrai genuinamente, mas porque é uma carreira que o outro valida. É respeitável, é de verdade, é algo que você pode dizer em reuniões sociais sem sentir vergonha. Você se comporta de determinada forma em relacionamentos. Não porque é o que você realmente sente, mas porque é o que o outro definiu como relacionamento saudável. Você segue um script que foi escrito antes de você nascer. Você consome certos produtos, frequenta certos lugares, cultiva certa imagem, não porque isso te satisfaz, mas porque isso te coloca numa posição desejável aos olhos do outro. E a parte mais assustadora, o outro não precisa estar presente fisicamente para te controlar. Você internalizou o outro tão profundamente e que ele funciona como uma voz interna, constante, julgando, avaliando, determinando o que é aceitável. Lacan chamava isso de supereu, mas não no sentido freudiano, simples de consciência moral. O supereu lacaniano é muito mais cruel. É a voz do outro dentro de você, exigindo sempre mais, nunca satisfeita, sempre te acusando de não ser suficiente. E aqui está o paradoxo impossível. O supereu te diz goze, no sentido lacaniano de satisfação plena, mas ao mesmo tempo impossibilita qualquer gozo real. Ele te comanda a gozar, mas estrutura o gozo como impossível. É como se o outro dissesse: seja feliz, realize-se, seja bem-sucedido, mas nunca o suficiente, nunca completamente. Sempre falta algo, e você, tentando obedecer esse comando impossível, vive num estado de ansiedade perpétua, porque você não consegue satisfazer o que o outro pede, não porque você é fraco, mas porque o pedido é estruturalmente impossível. Lacan dizia que o neurótico vive tentando responder à pergunta: o que o outro quer de mim? E passa a vida inteira tentando ser o que imagina que o outro deseja, mas nunca consegue saber com certeza, porque o outro não é uma pessoa real que pode responder, é uma estrutura simbólica, e estruturas não respondem, então você projeta, você inventa o que acha que o outro quer, e vive tentando corresponder a essa invenção, que nunca é suficiente, porque foi você quem inventou, e você inventou justamente a partir da sua falta. É um ciclo impossível. Você deseja ser desejado por algo que nunca pode te desejar da forma que você precisa, porque o outro é, ele mesmo, uma fantasia que você sustenta. Mas se o desejo é sempre do outro, se você nunca pode ser satisfeito, se a falta é estrutural, como você consegue viver? Como você não entra em colapso diante da impossibilidade? Lacan tinha uma resposta. Você cria uma fantasia. Não fantasia no sentido de devaneio ou imaginação escapista. Fantasia, no sentido lacaniano, é a estrutura que organiza seu desejo. É a narrativa inconsciente que te diz como o mundo funciona, o que você deve desejar e o que vai te satisfazer. A fantasia é como uma tela protetora entre você e o real. O real sendo aquilo que é impossível de simbolizar, impossível de integrar, traumático demais para ser enfrentado diretamente. Sua fantasia fundamental foi construída muito cedo, geralmente na infância, em resposta à falta no outro. Você percebeu que o outro, seus pais, o mundo, não é completo. Não tem todas as respostas, não pode te proteger completamente. E essa percepção foi aterrorizante.
Então você criou uma fantasia para estruturar essa falta. Uma narrativa sobre por que as coisas são como são e o que você precisa fazer para ser amado, reconhecido, seguro. E aqui está o crucial. Você vive dentro dessa fantasia sem saber que é fantasia. Você acredita que é realidade, que é como as coisas são. Vou te dar alguns exemplos de fantasias fundamentais comuns. Se eu for perfeito, serei amado. Essa fantasia estrutura o desejo de perfeição. A pessoa vive tentando ser impecável em tudo, acreditando que a perfeição vai finalmente trazer o amor do outro, mas nunca traz. Porque a fantasia não é sobre realidade, é sobre estruturar o impossível. Se eu for bem-sucedido, terei valor. Essa fantasia estrutura o desejo de sucesso. A pessoa vive acumulando conquistas, acreditando que o próximo sucesso vai finalmente provar seu valor, mas nunca prova. Porque valor não vem de conquistas, vem do reconhecimento do outro, e o outro nunca reconhece suficientemente. Se eu for independente, estarei seguro. Essa fantasia estrutura o desejo de autonomia. A pessoa evita dependência, acreditando que não precisar de ninguém vai trazer segurança. Mas a solidão radical não traz segurança, traz vazio, porque o sujeito é constituído na relação com o outro. E você, qual é sua fantasia fundamental? Qual é a narrativa inconsciente que organiza todo o seu desejo? Lacan dizia que o trabalho analítico não é realizar a fantasia, é atravessar a fantasia, reconhecer que aquela estrutura que você acreditava ser realidade é apenas uma tela protetora. Embaixo dessa tela está o vazio, a falta, o real traumático. Mas atravessar a fantasia não significa viver no trauma constante. Significa viver sabendo que a fantasia é fantasia. E os desejos que você persegue são estruturados por uma narrativa que você criou, não por uma verdade sobre o mundo. E quando você reconhece isso, algo muda. Você para de perseguir os objetos com tanta urgência, porque você sabe que os objetos nunca foram o ponto. A fantasia era o ponto. E a fantasia era sua forma de lidar com o insuportável. Agora vem uma das ideias mais perturbadoras de Lacan: gozo. Gozo não é prazer. Prazer é algo que você sente quando uma necessidade é satisfeita. É agradável, mas limitado. Gozo é algo muito mais intenso, muito mais problemático. Gozo para Lacan é uma satisfação paradoxal na insatisfação. É o que acontece quando você obtém algo da sua própria falta. Quando você goza não apesar do sofrimento, mas através dele. Isso parece loucura, mas pense. Quantas vezes você se viu repetindo padrões que te machucam? Você entra sempre no mesmo tipo de relacionamento destrutivo. Você sabe que vai acabar mal, mas continua entrando. Por quê? Porque existe um gozo naquele sofrimento familiar. Você conhece aquela dor. Ela confirma algo sobre sua fantasia fundamental. Você se autossabota profissionalmente. Sempre que está perto do sucesso, você faz algo que destrói a oportunidade. Por quê? Porque existe um gozo em confirmar que você não merece, que você nunca vai conseguir. Aquele fracasso satisfaz algo inconsciente em você. Você se mantém preso em situações que te fazem infeliz. E quando surgem oportunidades de sair, você não sai. Por quê? Porque existe um gozo no sofrimento conhecido. É familiar? É seu? Lacan dizia: o sujeito não busca prazer, busca gozo. E gozo é frequentemente destrutivo, repetitivo, impossível de satisfazer completamente, mas impossível de abandonar. Por que isso acontece? Porque o gozo está ligado à sua fantasia fundamental. Quando você sofre de certas formas, quando você fracassa de certas formas, quando você se coloca em certas posições, você está confirmando a fantasia. E confirmar a fantasia, mesmo que seja doloroso, te dá uma posição subjetiva. Te dá um lugar no mundo simbólico. É como se o gozo dissesse: sim, eu sofro, mas esse sofrimento prova que eu existo, que eu sou alguém, que eu tenho uma história. E talvez a verdade mais perturbadora seja esta: você tem medo de ser feliz. Não conscientemente, mas inconscientemente. Felicidade verdadeira ameaçaria toda a estrutura que você construiu. Ameaçaria sua fantasia. E sem a fantasia você não saberia quem é. Lacan dizia que o neurótico prefere manter a infelicidade familiar do que arriscar a dissolução da fantasia que organiza sua existência. É por isso que pessoas sabotam terapia. Não porque são resistentes ou preguiçosas, mas porque mudança real significaria abandonar o gozo.
E abandonar o gozo significaria perder a âncora subjetiva. O trabalho analítico para Lacan não é te fazer feliz. É te fazer confrontar seu gozo, reconhecer como você está investido no seu próprio sofrimento e escolher conscientemente se quer continuar naquele gozo ou se quer abrir mão dele. Mas abrir mão do gozo não é simples, porque significa abrir mão da fantasia. E abrir mão da fantasia significa ficar face a face com o vazio, com a falta, com o real. Poucos estão dispostos a fazer isso. Então continuam gozando do seu sofrimento, acreditando que é o mundo que os faz sofrer, quando na verdade é a estrutura inconsciente que eles sustentam. Então, o que você faz com tudo isso? Se seu desejo nunca foi seu, se você está preso numa fantasia, se você goza do seu próprio sofrimento, se a falta é estrutural e nunca pode ser preenchida, o que resta? Lacan não oferecia cura, não prometia completude, mas oferecia algo que talvez seja mais valioso: lucidez. Quando você reconhece que o desejo é do outro, você para de perseguir objetos com tanta urgência. Você continua desejando, porque você é constituído como desejante, mas você sabe que nenhum objeto vai te completar. E esse conhecimento muda tudo. Você para de colocar tanta expectativa nas conquistas, para de acreditar que o próximo objetivo vai finalmente te satisfazer. Você deseja, mas sem a ilusão de que o desejo vai te completar. Quando você reconhece sua fantasia fundamental, você pode começar a viver sabendo que é fantasia. Você continua operando dentro dela, porque você precisa de alguma estrutura para viver. Mas você não está mais preso nela inconscientemente. Você sabe, essa é minha fantasia. É como eu organizo o mundo. Não é verdade absoluta. É apenas minha forma de lidar com o impossível. Quando você reconhece seu gozo, você pode começar a escolher conscientemente. Sim, eu estou investido nesse padrão de sofrimento. E eu posso continuar nele se quiser. Ou posso tentar abrir mão dele e ver o que acontece. Não é liberdade no sentido heróico. É liberdade no sentido de consciência. Você não transcende a estrutura, mas para de ser completamente governado por ela sem saber. Lacan dizia que o fim da análise não é felicidade, é destituição subjetiva. O momento em que você reconhece que o sujeito que você acreditava ser é apenas uma posição dentro da estrutura simbólica. Não é essência, é função. E quando você reconhece isso, você pode ocupar essa posição de forma diferente, menos rígida, menos identificada, mais consciente de que é apenas uma posição, não uma verdade sobre quem você é. E talvez o único desejo que realmente pode ser seu, não no sentido de original, mas no sentido de consciente, é o desejo de viver sabendo que você é falta, que nunca vai ser completo, que vai continuar desejando até morrer. Mas agora você sabe. E saber muda a forma como você deseja. Você deseja sabendo que é impossível. E nesse reconhecimento do impossível, talvez exista algo próximo de liberdade. Talvez você esteja sentindo um desconforto profundo, porque reconhecer que seu desejo nunca foi seu abala toda a sua identidade, toda a sua narrativa sobre quem você é e o que quer. Ou talvez você esteja sentindo um alívio estranho, porque finalmente faz sentido, porque nada nunca é suficiente. Porque você sempre quer mais. Porque cada conquista traz apenas um breve momento de satisfação antes do vazio voltar. Lacan não estava te oferecendo felicidade. Ele estava te oferecendo verdade. E verdade, no sentido lacaniano, é sempre perturbadora. Você não está vendo este vídeo por acaso. Talvez você tenha chegado aqui exatamente quando começou a questionar seus desejos. Quando começou a sentir que está perseguindo coisas que não são realmente suas. Quando começou a perceber que você vive para um outro invisível que nunca te satisfaz. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você não precisa abandonar todos os seus desejos imediatamente, mas também não precisa mais acreditar cegamente que aqueles desejos vão te completar. Porque a verdade é, você deseja o que nunca foi seu e vai continuar desejando, porque você é constituído como falta, e falta deseja. Mas agora você sabe, e saber que o desejo é do outro, que a fantasia é apenas fantasia, que o gozo te prende, que a falta é estrutural. Esse saber não te liberta completamente,
mas te permite viver de forma diferente. Menos iludido, menos urgente, menos capturado pela promessa impossível de completude. Você vai continuar desejando, mas agora você deseja sabendo que é impossível. E nessa consciência do impossível, talvez exista algo próximo de sabedoria. Lacan dizia, não ceda de seu desejo, não no sentido de persistir cegamente, mas no sentido de não trair o fato de que você é desejante, que você é falta, que você nunca vai ser completo e que isso não é uma falha. É a própria estrutura do humano. Você deseja o que nunca foi seu e isso não vai mudar, mas agora você sabe.